Então nós estamos vivendo dias de grande necessidade de fazer uma viagem de introspecção. Estamos cansados de viajar para fora. E quando viajamos para fora, nós encontramos a nossa imagem refletida lá fora. Pessoas me dizem, estou com muito problema, eu vou fazer uma viagem. E eu digo sorrindo, vai levar o problema com você. Aonde você for, você se leva. Mas o que eu faço? Resolva primeiro o problema, aqui, aonde o problema está. Porque se você viajar, será encantador. E para poder fugir do problema, vai tomar um uísque, uma vodka, quando não uma coisa pior. Porque você não teve a coragem de viajar para dentro. Viajar para fora é fácil, mas viajar para dentro, o autoexame, ter a coragem de pedir perdão pelos erros que perpetrou o indivíduo, mas pedir-se perdão, perdoar-se também. Na lição do amor, o auto-perdão tem uma vigência muito grande. Há poucos dias disse uma senhora entre lágrimas, eu não consigo perdoar-me. E eu disse, quanto lamento, minha senhora. Como lhe deve ser difícil perdoar aos outros. Porque se a senhora é tão dura para com a própria vida, quanta crueldade a senhora deve ter no coração. E por que não se perdoa? Porque eu não consigo entender por que fiz. Eu digo, não necessita entender. Dê-se o direito de ser criatura humana. Permita-se ter humores, ter estados emocionais. Uma noite mal dormida pode modificar o nosso comportamento no dia seguinte. Uma fagulha de um conflito pode nos levar à exasperação. Somos criaturas humanas falíveis. Até então, a única exceção é Jesus Cristo. Então nós temos o dever de auto-perdoar-nos, mas não temos o direito de continuar no erro, que é uma coisa diferente. Então eu me perdoo a cada vez que me equivoco, inspirado em Santo Agostinho. Quando Allan Kardec pergunta qual o método prático mais eficaz para ser feliz neste mundo e superar as más inclinações, questão 919 do Livro dos Espíritos, os mentores responderam, sábio da antiguidade, já vou disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho comenta, fazei como eu, diariamente, quando me ia deitar, fazia o exame de consciência, este exame de consciência. E quando eu notava que havia cometido equívocos, no dia seguinte eu me reabilitava. E quando eu percebia que estava certo, eu prosseguia em palavras gerais. Então nós deveremos fazer o autoexame. Quem sou eu? E quando algo nos acontecer, ao invés da pergunta convencional, por que eu? Deveremos fazê-la, por que não eu? Sempre que desencarna um ser querido, nós perguntamos, mas por que em minha casa? Por que na minha família? Meu Deus, desencarnam 7.000 pessoas por minuto no mundo. Então alguém tem que ser da nossa família, porque só tem que desencarnar os outros. Nós ficaremos para semente por acaso? Será que nós teremos que sobreviver? Por que não eu? E então mudarmos de atitude e por amor ao ser que viajou, nós emitimos ondas de ternura, de misericórdia, de gratidão. Eu vi dos lábios de um neuropsiquiatra no Rio Grande do Sul, numa conferência que ele fez, a seguinte frase: vós, os religiosos, tendes palavras para consolar os que choram quando morre alguém da sua família. Mas eu que sou agnóstico, que não tenho nenhuma fé religiosa, quando alguém chega para mim, como neuropsiquiatra, e diz, doutor, estou a ponto de suicidar-me, morreu um filho querido, morreu o meu parceiro, morreu alguém a quem eu amo, eu não aguentarei. Eu tenho uma resposta. Quanto tempo este ser querido viveu com você? X anos, X meses, um dia. Então, agradeça o dia, o mês, os anos. Não pense na morte, pense no período que você desfrutou ao lado desse ser querido. Agradeça ter tido alguém que de tal forma deu beleza à sua vida, que a sua ausência é lamentada com infinita ternura, com imensa saudade. Então a morte se descaracteriza, mas o Espiritismo vem em nosso socorro e diz, esse ser querido vive. Assim que ele possa, retornará. Se foi bom para com você, ele será melhor a partir de agora. Mas se não foi tão bom, ele necessita de você. Ore por ele.
envolva-o em carinho, em ternura. Se ele fugiu pela porta estreita do suicídio, caindo no terrível abismo, envolva-o em compaixão, porque mais do que nunca ele necessita da sua afetividade. Ninguém pode imaginar o que teria acontecido. Um surto. Está demonstrado psicologicamente que a 90% dos suicídios nós temos transtorno de natureza bipolar da afetividade. E a estatística prevê que no ano 2025 a maior incidência de óbitos será pela depressão. E a maior incidência de causa do óbito, o suicídio. Por quê? Porque nós somos vítimas de 3 fatores da nossa cultura: a ansiedade, o medo, a solidão.